Eu sei que você fica puto, fica com raiva quando é interrompido, né? Ah, eu vou ler um livro e aí surge a criança no quarto lá, o filho aparece, alguém te liga, surge um problema para resolver. Você nota que aquela comida que você ia fazer no almoço está em falta e tem que ir no supermercado fazer a compra e aquilo vai impactar aquilo que você havia estipulado fazer. Todo mundo fica meio indignado com essas coisas, né, com essas interrupções, porque nós permanentemente tentamos prescrever a realidade, o modo de funcionamento da realidade. Só que nem sempre essa realidade nos devolve aquilo que nós gostaríamos. Para bem da verdade, muito raramente. E por que isso é relevante? Isso é relevante porque eu percebo que no movimento da mudança de comportamento, quando as pessoas tentam adotar ou assumir um projeto pessoal, como diria o pesquisador Brian Little, né? Projeto pessoal compreende-se o quê? Tudo aquilo que nós gostaríamos de assumir em nossas vidas como uma novidade, como vou começar a fazer atividade física, sendo que não faço. Vou começar a estudar um novo idioma, sendo que não estudo. E assim segue. Esses são projetos pessoais. E quando nós, muitas vezes tomados por uma certa motivação, principiamos um projeto pessoal, nós partimos do pressuposto de que as distrações, de que as interrupções, elas não existem. E essa é uma grande ilusão, porque as distrações, as interrupções, elas são apenas a vida em curso. Não trata-se de uma distorção na vida, de um problema na vida, mas elas são simplesmente a vida. Então, os nossos planos, se eles forem mesmo inteligentes, eles devem pressupor que as interrupções e que as distrações acontecerão. De modo que no momento da escolha, no momento em que essas interrupções, que essas distrações acontecerem, nós tenhamos diante delas uma posição muito diferente, porque a vida pode ser menos ou mais difícil a depender da nossa disposição para com as coisas que se apresentam para nós. Então, às vezes, você vai estar ali estudando, lendo e alguém vai chegar para te interromper. Normalmente, aquilo lhe causa um ataque de fúria, o que não é necessário. Você pode simplesmente, e eu gosto muito dessa ideia oferecida pelo Paul Lumans, em que ele diz que essas coisas que surgem, essas distrações, essas interrupções, são visitantes inesperados, é o termo que ele utiliza. Essas coisas se apresentam diante de nós e nós podemos dar a elas atenção. Em vez de ficarmos birrentos, em vez de brigarmos, em vez de sermos tomados por essa fúria, nós podemos dar atenção àquilo e dizer, olha, o que você precisa? E aí, tendo conversado com a pessoa ali, sendo uma pessoa, você então pode dizer, olha, eu estou estudando agora, eu não posso lidar com isso agora, me dá um tempinho que, sei lá, daqui 30 minutos, 40 minutos, eu te dou a devida atenção sobre isso. Ou seja, a raiva, esse esforço para que a realidade aconteça do modo como nós queremos que ela aconteça, é uma vã expectativa e que só atrapalha aquilo que nós efetivamente pretendemos fazer. Por quê? Porque se eu parto do pressuposto de que as interrupções e de que as distrações são uma espécie de disfuncionalidade da existência, quando elas acontecem, eu corro o risco de personificar aquele problema e dizer, olha, isso aqui não é para mim, minha vida não permite que eu faça isso, eu preciso esperar pelas circunstâncias ideais para poder me dedicar a essa atividade. E aí nós vivemos a vida, e há também um vídeo meu sobre isso aqui no canal, pensando que o momento atual ele é sempre um ensaio para um futuro perfeito e hipotético. Então vive-se a vida sempre como um ensaio. Então depois que eu tirar todas essas contradições da frente, esses problemas, essas demandas, essas urgências, então eu poderei me dedicar àquilo. Por que eu poderei me dedicar? Porque não existirão contradições, problemas, distrações, etc, etc. O que nós não entendemos é que essas coisas impregnam a existência. É impossível compreendermos a vida sem essas coisas. Por uma razão muito simples, nós não temos controle sobre a vida. Na vida jamais poderemos dar um jeito. E aqui eu gosto muito mesmo de uma reflexão oferecida pelos existencialistas, que eles apresentam justamente isso. Olha, nós temos incontáveis caminhos que podemos assumir, que podemos tomar, mas nenhum desses caminhos, antes de serem tomados, antes de principiarmos aquele caminho e de fato termos trilhado aquela estrada, nós não teremos garantia alguma de onde aquilo nos levará, de modo algum. Mesmo que façamos tudo certo, mesmo que façamos tudo do melhor modo, ainda assim não poderemos saber onde aquilo desaguará. Eu posso estar
inteiramente dedicado a uma atividade e, sei lá, eu saio aqui da minha casa para ir no supermercado que fica aqui em frente e uma cratera pode se abrir ao solo e eu posso ser sugado por essa cratera, então minha vida simplesmente se foi. Ou seja, não importa muito, não interessa muito a minha diligência, a minha dedicação, a minha boa vontade. Eu não posso esperar que a vida seja do modo como eu pretendo. Eu posso controlar algumas coisas, eu posso ter alguns cuidados importantes. O ponto não é agir de forma indiscriminada, mas é compreender que nós não temos controle da totalidade dos fatos. As interrupções, os agentes distratores, eles sempre vão existir porque eles impregnam a vida. É isso que eu quero que você considere, de modo que possa então lidar com esses distratores com mais neutralidade. Esse é o único ponto. Quando eles surgirem, não é preciso ser tomado por raiva. Essa não é a única opção possível. Por quê? Porque nós não podemos ter controle sobre tudo. O seu filho vai te interromper, alguém vai adoecer, aquilo que você pretendeu fazer num dia vai deixar de ser feito por uma série de questões. O que importa de fato é que você entenda que todo plano deve pressupor, sendo um bom plano, que as coisas sairão do plano. Então, o que é mesmo razoável é considerarmos no plano, no nosso planejamento, que essas distrações vão acontecer, que esses tropeços vão acontecer, porque isso munirá o nosso plano de elasticidade, de flexibilidade. Ele respeita a característica da existência. Ou seja, à medida em que a vida me traz novos estímulos, novas circunstâncias, eu modelo o meu plano de modo que ele responda a essas novas questões que surgem. Então pense nisso, as distrações, as interrupções não são um problema da sua vida em específico. Elas acontecem permanentemente, sempre, porque a vida nada mais é, talvez, do que uma sucessão de problemas que vão se apresentando. É claro que, em certa medida, nós podemos também escolher com quais problemas nós queremos lidar, porque somos capazes de eleger atividades que valorizamos, que para nós são atividades importantes. Essas atividades certamente trarão também problemas. Se eu considero que, sei lá, aprender a tocar violão é uma coisa importante, essa atividade me confrontará com a minha inabilidade com os dedos, com a minha inabilidade com o ritmo, com a dor nos dedos, com a dificuldade no traquejo com o instrumento. Essas coisas se manifestam no ato da aprendizagem. Então eu preciso ser capaz de conviver com aquilo ali. Assim, uma atividade como essa me trará problemas. E surgirão também problemas que transcendem a própria atividade. Como eu disse, um parente adoeceu, surgiu uma demanda urgente do trabalho. Essas coisas elas simplesmente vão acontecendo porque elas são uma expressão natural da vida. Quando nós aceitamos isso, nós tiramos essa camada de sofrimento que nós mesmos criamos e que muitas vezes personificamos, acreditando que aquilo não é para nós porque as interrupções acontecem, de modo que possamos dançar aquela valsa e ir nos adaptando para preservar a atividade, para conseguir mantê-la ao longo do tempo, juntamente com as distrações. Então o que nós devemos fazer é manter o comportamento, é manter a atividade, não esperando um mundo hipotético em que as distrações simplesmente se dissiparão. Nós fazemos isso com as distrações, com as interrupções, com os problemas. E por fim, como você já sabe, eu preciso pedir isso sempre, deixe o seu like aqui no vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele lhe impactou de alguma maneira. Considere também se inscrever aqui no canal. E se tiver qualquer dúvida, qualquer objeção, qualquer questionamento, aquilo que abordo aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários, tá legal? Te vejo num próximo vídeo.